Fala, meu amigo, vamos para o nosso curso de Química? Vamos lá, vamos continuar com a ideia de misturas. Para a sua prova vai ser bem importante porque você tem que sempre analisar o que é mistura e o que é substância pura. Binho, mas olha só, eu posso ter uma mistura e separar em substâncias puras? Você faz isso de vez em quando e você vê isso de vez em quando. Quando você pega água com sal e você sabe muito bem que você tem uma mistura. Perfeito, Abinho, por quê? Você tem um soluto e tem um solvente. Você consegue dissolver esse sal na água. Mas se você aquecer ou deixar evaporar essa água, fica somente o sal. Acontece no teu corpo quando você entra na água do mar. Você fica um certo tempo fora, seu corpo aquece, você consegue liberar essa água na forma de vapor do seu corpo e fica o sal. Então você consegue separar um do outro. E é importante para a química você separar um do outro. Sim, se você canalizar um tipo de substância, você literalmente separa um do outro. Se você tem várias substâncias juntas ou substâncias puras, você vai lá e separa de um jeito mais fácil. Mistura, por favor, aquilo que não ocorreu em reação química, aquilo que é reversível, aquilo que vai e volta. Perfeito? Você tem a brincadeira de misturas, você não teve uma reação química. Então, misturas é bem rapidinho para você literalmente arrasar na sua prova. Primeiro, vamos trabalhar com misturas heterogêneas, fica mais fácil. Olha só, o caso primeiro é catação, sério mesmo, Binho, olha só. Eu, na adolescência, peguei muito piolho. Não é engraçado falar isso, Binho. Claro que não é engraçado. Mas sabe muito bem que a sua mãe catava o seu piolho. Como assim? Olha só que bacana. Ela tirava um sólido de outro sólido. Sua cabeça é o sólido, o piolho é o sólido. Então, você fazia uma catação, perfeito? Então, ela dizia assim, ó, ai, não coça, guri, por favor. E você tinha vontade de coçar. Então, você não faz isso justamente para não atrapalhar a catação dela. É a mesma coisa do feijão. Antigamente, hoje tem recursos melhores para tirar essa pedrinha do feijão. Mas antigamente a gente catava feijão. Como assim? Você tirava pedrinhas do feijão para você poder comer o feijão sem pedra. Faz todo sentido, concorda comigo? Então, você fazia uma catação. Você está separando substâncias, concorda comigo? A pedrinha, que o geógrafo não gosta, que a gente chama de pedra, mas tudo bem. Vamos lá. Tirou a pedrinha do feijão. Perfeito? Conseguiu entender? Catação é isso. Você está separando o sólido do sólido. Então, olha só, a primeira dica, você está separando o sólido do sólido de misturas heterogêneas. É um processo meio lento? É sim um processo meio lento. Mas o que importa? Você consegue separar sólido do sólido e misturas heterogêneas. Conseguiu entender isso? Bacana. Vamos lá. Então, catação foi, Binho, que é mistura heterogênea. Você tem a próxima, que é a decantação. Decantação também é mistura heterogênea. Aquilo que você não consegue, literalmente, aglomerar o solvente no soluto. Você não tem, literalmente, uma solubilidade entre os dois, não tem uma afinidade entre os dois. Então, se você pegar, por exemplo, água e azeite, ou água e óleo, você tem uma mistura heterogênea. Aonde eu posso usar um funil de decantação, perfeito? Você tem a água que é a mais densa, por diferença de densidade, aguarda isso. Então, decantação é por diferença de densidade, joia? Não por tamanho, senão você vai lá e faz a catação ou faz uma peneiração, depois de falar sobre isso. Mas aqui você tem diferença de densidade. Sabe muito bem que a água é muito mais densa, ela fica embaixo e o óleo fica em cima. Consegue entender isso? Bem, então olha só, por diferença de densidade eu consigo separar uma mistura heterogênea. Você chama de decantação. Mistura heterogênea, líquido-líquido ou sólido-líquido. Como assim, bem? Olha só, você consegue perceber. Você tem água com um pouquinho de areia e essa areia fica no fundo, o mais denso fica no fundo. Então, por favor, decantação é por diferença de densidade, sólido-líquido e líquido-líquido. E mistura heterogênea. Conseguiu entender isso tudo? Tenho certeza que sim. Qualquer coisa você vai retornando, a aula é sua, então você pode voltar. Joia, decantação foi. Então, catação, decantação. Vamos continuar bem, sim. Você tem o próximo, que é a separação ainda heterogênea por filtração. Filtração é bem fácil porque, com certeza, um dia a sua mãe já fez café, ou sua avó já fez café, e você, esperando naquele domingo à tarde, sente aquele cheirinho de café. A avó gosta bastante, escutando uma boa rádio AM, você lembra dessa ideia de, bolinho de chuva, fazendo cafezinho, e você usa um filtro para separar. Primeiro, claro, você tem uma extração ali, porque você está aquecendo a água, você botou o café, você consegue extrair aquele sumo junto com a cafeína, perfeito, que fica bem gostosinho, e você faz uma filtração, porque você vai separar o sólido do líquido. Cara, a filtração é somente para sólido líquido, já guarda isso, por favor. De novo, filtração você tem diferença de tamanho de partícula, perfeito? Você, claro, vai ter um sólido, que a partícula é mais agregada, é mais organizada, e um líquido bem menos organizado em comparação ao sólido. Então já ficou bem fácil. O que eu tenho que guardar para filtração? Você está usando um filtro, né? Filtração, você está usando um filtro, vai separar sólido do líquido, perfeito? Conseguiu entender isso? Bem, é um processo rápido ou lento? É um processo lento, meus amores, joia? Se você pensar um pouquinho, é um processo bem lento. Conseguiu entender isso? Joia? Então, meus amores, por favor, separação sólido-líquido, você consegue com filtração. É você pensar um pouquinho, eu tenho areia, água e óleo. Eu posso literalmente fazer uma filtração, depois uma decantação, consegue entender isso?
Então você vai começando a jogar isso em prova. Começa a se ligar ao que fala em prova. Perfeito? Tem mais, Binho? Tem sim. Vamos lá então. Para acelerar esse processo, você tem a filtração a vácuo. A filtração a vácuo precisa que você tenha uma atenção máxima. Pera aí, vamos pensar um pouquinho o que a gente trabalhou até agora. Catação eu usei sólido, perfeito. Depois usei decantação, que é sólido, líquido, joia. E também líquido, líquido. E agora, meus amores, você tem a filtração, que é sólido mais líquido. Uma filtração é lenta, a filtração comum. A filtração a vácuo é só para acelerar o processo. É sério, Binho? Sim, é a mesma coisa, mas você acelera o processo. De que forma? Olha só que bacana. Aqui você tem um funil de Bincher, que é coisa que a gente usa lá na química, ou funil de Buchner, não sei. Depende do professor, ele fala de um jeito. Eu falo de Bincher. Vamos lá. Aí você tem papel filtro, perfeito. Você tem literalmente um becker. Aí você tem um Kitasato. Isso aqui não é tão importante, mas o que você precisa saber? Meus amores, aqui está passando água, corrente de água. Concorda comigo que tem ar dentro? Claro, Binho, tem ar. Você tem um recipiente onde tem um líquido em equilíbrio com o ar. Se você joga água aqui, meus amores, esse ar vai querer escapar, concorda comigo? E escapando, a água consegue pelo menos empurrar esse ar aqui para baixo. Aí você fica sem ar aqui dentro. Consegue entender isso de novo? Ó, eu tenho gás. Opa, volta ali rapidinho. Bem rápido, viu? Que é muito fácil. Você tem o seguinte, você tem a água aqui, essa água vai passando, aqui você tem o ar vai saindo, vai ficando um vácuo lá dentro. A pressão externa aumenta, de novo. A pressão externa aumenta, aí você vai lá e empurra. Quem que faz isso? A pressão externa. Empurra esse líquido, fica somente o sólido. Isso é para literalmente acelerar. Filtração comum, você tem uma coisa lenta. Filtração a vácuo, você consegue aumentar a pressão externa empurrando esse líquido. Fica muito mais fácil. Claro que tem toda uma aparelhagem, isso é mais laboratório, perfeito? Mas se cair na tua prova, você sabe que existe o processo lento, que é a filtração comum, e a filtração a vácuo. Binho, o que eu vou fazer agora? O teu lance agora é exercitar, perfeito? Já te mostrei método de separação, catação, decantação, filtração a vácuo. Agora é contigo. Você precisa literalmente dar uma lidinha e também fazer exercício, porque minha parte já fiz. Eu fui. Tchau.